Olá, bom dia a todos. Sou Luciana Voy Travisky e, em nome do Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Dizer que todas as atividades foram cuidadosamente planejadas, né, pelo departamento, por todos da comissão científica, de acordo com as necessidades dos participantes. Eu gostaria de agradecer o aceite dos palestrantes que vêm nos presentear nesse dia com todo o seu conhecimento e dizer que para mim é uma honra estar aqui nessa mesa com pessoas tão ilustres e especiais. Aproveito para parabenizar a todos os professores pelo seu dia, né, de hoje e pela importante missão de ensinar. Daremos início, então, à atividade de discussão de caso em equipe, motricidade orofacial nos casos odontológicos. Possibilidades e limitações. Nós teremos aqui uma atividade com diferentes profissionais e especialidades, né? Uma odontopediatra, uma ortodontista, especialista também em disfunção temporomandibular e dor orofacial, e uma fonoaudióloga especialista em motricidade orofacial. O tema central será a mordida aberta, que é uma alteração oclusal bastante comum na população em geral e que pode se iniciar muito cedo, ainda na primeira infância, e se perpetuar ao longo do crescimento e desenvolvimento da face. Eu vou chamar para iniciar a sua apresentação a professora doutora Ângela Scarparo, que é cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, mestre em materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, e doutora em odontopediatria pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora do curso de odontologia da Universidade Federal Fluminense. Com você, a palavra, doutora Ângela. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o aceite da indicação do meu nome, à comissão organizadora do congresso. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Eu peço que vocês me digam se vocês estão vendo adequadamente. Sim? Então, opa, passei uma aqui devagar, desculpa. Todo mundo vê? Vê, Luciana? Sim. Então, tá bem. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que eu vou fazer, né, como a professora Luciana falou, uma abordagem com a visão da odontopediatria, para que a gente, ao final, possa discutir um tema de tamanha relevância. Nesse sentido, eu preciso
contextualizar a importância da odontopediatria sobre o tema, e como dito, e muitos sabem, a mordida aberta anterior, ela pode acontecer já na primeira infância, que a gente caracteriza os primeiros 3 anos de vida de uma criança, e por consequência esse contato acontece pelo odontopediatra, porque a mãe, assim que tem a criança, busca por informações, e quer saber a melhor forma de cuidar dessa criança para que ela venha a ter um desenvolvimento adequado das funções oclusais. Então, inicia-se um vínculo muito precocemente, normalmente a mãe tem um certo anseio, uma expectativa sobre o rompimento do primeiro dente, e esse contato acontece, por vezes, aos 6 meses de idade. E uma vez estabelecido esse vínculo que ocorre, né, de compartilhamento de informações, e o dentista ou o odontopediatra acompanhar essa criança, pode acontecer por muito tempo, e normalmente só se rompe esse vínculo quando a criança passa a ter todos os dentes permanentes, e isso acontece por volta dos 14 anos. Alguns ainda se mantêm em uma rotina com o dentista, com o odontopediatra, outros migram, né, vão buscar um dentista com um enfoque já em dentes permanentes, um clínico geral, um especialista que cuide de dentística e estética. Mas nesse intervalo de tempo, se a criança estiver sendo acompanhada desde o início por esse odontopediatra, é mais fácil que ele controle alguns dos possíveis fatores etiológicos, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas ele também pode passar a receber encaminhamentos. Por vezes, essa criança vem encaminhada pelo médico pediatra ou um médico otorrino, que observa algum tipo de alteração e vai necessitar de um auxílio do odontopediatra, às vezes outros profissionais da saúde, né, um psicólogo, a própria fono, para que faça, então, uma abordagem multidisciplinar. E isso acontece em virtude dessa periodicidade. Então, de maneira geral, a mordida aberta anterior, ela é resultado de um desenvolvimento vertical insuficiente, que ocasiona, então, a falta de contato entre um ou mais dentes do arco superior com o arco inferior. Essa conceituação nem sempre existe um acordo unânime, existem controvérsias, isso por questões filosóficas, mas, de maneira geral, é o que se tem hoje de mais fácil conceituação. Especificamente sobre a mordida aberta anterior, durante um exame clínico, até mesmo olhando para uma criança, a gente consegue observar a ausência da sobreposição dos dentes anteriores, superiores com os dentes inferiores. E, especificamente, os dentes posteriores estarão em contato. E aí a gente caracteriza, então, a mordida aberta anterior. A forma como a gente vai tentar observar, né, os fatores etiológicos acontece durante esses contatos com o dentista, durante o diagnóstico, e é importante que o dentista tenha o conhecimento de quais são os fatores, e eles são multifatoriais. Existem 2 grandes grupos, os fatores hereditários e os ambientais. Os hereditários, eles se subdividem em um padrão crescimento desfavorável, que significa que o crescimento da maxila e da mandíbula não estão acontecendo de uma forma que a odontologia entende que vai haver uma oclusão ideal, e em alguns casos síndromes genéticas que levam a essa mordida aberta anterior. Mas isso é raro de acontecer, então a gente vai tentar, eu particularmente vou tentar levar aquilo que é mais constante e prevalente no consultório de um odontopediatra, que vem dos fatores ambientais, principalmente esses 2 subitens, né, que é a obstrução das vias aéreas, a respiração bucal, que pode ser a própria respiração bucal ou a respiração bucal como consequência de um hábito deletério, que seria o nosso segundo item, e é hoje o fator causal mais predominante. Existem também 2 outros fatores ambientais importantes, mas pouco comuns, que são as forças oclusais eruptivas, que acontece por um pequeno momento entre a esfoliação de um dente de tecido e a erupção de um dente permanente, existe então a formação de um espaço. E se ocorrer 2 ou 3 dentes em troca de dentadura, a gente tem a mordida aberta anterior estabelecida,
e existe a necessidade de uma atenção, inclusive, com relação à função, como a gente vai ver. E a anquilose é caracterizada por o plano oclusal, ele não fica linear para todos os dentes, um dos dentes fica um pouquinho abaixo desse plano, gerando um espaço, mas isso é mais raro de acontecer, e normalmente quando acontece é na bateria posterior, né, nos dentes posteriores. E por que então que é importante? Por que a gente precisa falar sobre hábitos? Porque existe uma questão cultural importante de alguns hábitos deletérios, e isso a gente pode conversar, né, amplamente, desde a amamentação artificial, o uso de chupeta, dedo, as intercorrências ou as consequências desses hábitos pela interposição de língua, deglutição atípica e a própria respiração bucal. E essas intercorrências, elas impactam muito na função da mastigação e da fala, que é o que a gente precisa conversar hoje, né? Ainda que exista um acometimento dentário, isso vai impactar na qualidade de vida dessa criança a partir do momento em que envolve a estética e a autoestima. E se impacta na qualidade de vida, é necessário que a gente passe a ter um olhar holístico, não tão especificista, e que a gente considere a importância de um trabalho multiprofissional. Ainda que eu possa intervir, é necessário que eu compreenda que eu preciso de outros profissionais para tentar subsidiar formas de tratar e devolver uma qualidade de vida para que essa criança se desenvolva adequadamente, tanto individualmente quanto em sociedade. A prevalência da mordida aberta anterior, ela é bastante alta, se a gente olhar os números. Então, a dentadura decídua, quase 40% das crianças vão manifestar a mordida aberta anterior. Pensando em números, considerar que a cada 10 crianças que eu atender, 4 terão mordida aberta. Então, é necessário que se faça uma intervenção, é necessário que se tenha um olhar atencioso a essa possibilidade para que a gente possa intervir em tempo, né? E num tempo que nos dê qualidade de vida. E a gente observa uma prevalência menor na dentadura mista. Então, 50% existe de redução entre a decídua e a mista. E isso pode ser considerado pela criança deixar de fazer uso de um hábito, porque ela está crescendo, ela está amadurecendo. Mas também pode ter deixado sequelas, e a gente vai ver que é necessário que se faça a intervenção. Então, o diagnóstico ele é feito a partir de anamnese. Durante a anamnese, na possibilidade, né, de ouvir esses pais, observa-se, tenta-se detectar dentro da tríade de Graeber a intensidade do uso, a frequência e o tempo. Essa tríade é quem vai nos nortear para fechar um diagnóstico juntamente com os dados clínicos sobre a severidade e a sequela da mordida aberta estabelecida. E ela pode, né, ser dentária ou esquelética e envolver questões de função, né, das questões de musculatura. E nesse momento é necessário, então, que o odontopediatra reconheça a importância de trabalhar multiprofissionalmente. Dentro da nossa formação em odontologia, nós não temos know-how e bagagem suficiente para fazer um diagnóstico das questões musculares e de função. E aqui, uma vez que eu observo a mordida aberta instalada, é preciso que eu inicie uma aproximação ao fonoaudiólogo inicialmente, para que a gente, então, vá passando aos próximos passos. Então, para que a gente tente caracterizar clinicamente, eu vou mostrar algumas imagens de alguns tipos de acometimento que chegam no nosso consultório. Essa é uma criança de aproximadamente 7 anos, fazendo a transição de dentadura decídua para permanente, então ela está na dentadura mista. Durante a infância, ela perdeu um dente decíduo por trauma. Uma das consequências da perda precoce é o atraso na erupção do seu dente sucessor, e a gente vê, então, a ausência de um incisivo central superior, e esse acometimento fez uma alteração na fala dessa criança. Então, eu consigo, como odontopediatra, detectar o estabelecimento de uma mordida aberta anterior, sei que ela é dentária, faço algumas perguntas para os pais, posso, inclusive, conversar com a criança, porque ela é capaz de sinalizar algumas
respostas que eu preciso, e se eu detecto uma alteração, é necessário que eu inicie, então, um encaminhamento a um profissional gabaritado em fazer esse diagnóstico. Um outro caso, uma criança um pouco mais velha, né, um pouco mais de idade, e que eu observo desde o recurso, né, da anamnese, a intensidade, o tempo e a frequência de um hábito, muito mais intenso, por muito mais tempo, uma criança mais velha que fazia o uso de uma chupeta, e que não só teve como consequência a mordida aberta anterior, mas teve também o cruzamento da região posterior. Então, ela desenvolveu também uma mordida cruzada posterior. E existem mecanismos que o odontopediatra pode fazer com aparatos ortodônticos para auxiliar, descruzar a mordida posterior e automaticamente, por consequência, fechar a mordida aberta anterior, nos níveis dentários, né? Um outro caso, uma criança por volta de 8, 9 anos, que fazia um hábito de chupeta também, e a gente observa pela própria formação dessa mordida aberta anterior, que ela tinha por hábito chupar a chupeta mais do lado esquerdo. Então, a gente vê uma sequela maior na região do lado esquerdo da criança, e isso necessita de uma intervenção. E o último, aí a gente vê, então, a severidade e a forma, né, a dificuldade de tratamento que vai acontecendo gradativamente durante o exame clínico. Uma criança tem dentição mista, aproximadamente 6, 7 anos, com mordida aberta anterior, e ela começa a ter, a mordida aberta começa a abrir na região posterior. E isso, então, caracteriza uma severidade maior, desde diagnóstico como de tratamento. E aí é necessário que o odontopediatra também tenha uma visão de que, por mais que ele vá interferir, ele vai precisar não só da fono, mas ele vai precisar de um ortodontista, porque os recursos que o odontopediatra pode ter nesse momento serão limitados também. E aí a ortodontia precisará finalizar o caso, como a gente fala, tá? E quando que eu vou intervir? Quando é que eu começo? A gente entende que o quanto antes. Quanto antes a gente fizer uma intervenção, melhores serão os prognósticos e melhor será o desenvolvimento tanto da criança como indivíduo, como da parte dentária. A intervenção ela pode acontecer de duas formas, separadamente ou em conjunto, entre multiprofissionais. A questão da preventiva vai desde as orientações sobre o que é a mordida aberta, por que ela acontece, como ela deve ser tratada. Dependendo da forma como é relatado pelos pais, pode-se fazer um encaminhamento a um acompanhamento psicológico, se a criança tiver mais idade e muito reticente em fazer a remoção do hábito. Assim como a gente pode pedir nesse momento que o fonoaudiólogo faça algum tipo de intervenção e nos auxilie desde esse momento, até que a gente entre nas manobras interceptativas, que são os aparatos ortodônticos. Os aparatos mais utilizados são o aparelho com grade palatina, o expansor e o esporão. E existe a possibilidade de que se considere o uso da ortopedia funcional dos maxilares, fazendo então o aproveitamento dos picos de crescimento dessa criança, para que se faça uma abordagem com uma outra filosofia ortodôntica. O aparelho com grade palatina normalmente é usado para a mordida aberta anterior, como essa imagem que a gente vê, e ele é satisfatório. Quanto menor a criança e menos severo, mais facilmente a gente tem o fechamento dessa mordida. Por vezes, só a remoção do hábito e o acompanhamento da fonoaudiologia já é suficiente para fechar a mordida. Isso são detalhes clínicos que têm que ser considerados caso a caso. O expansor palatino, normalmente a gente usa para fazer o descruzamento da mordida cruzada posterior. Por consequência, a mordida aberta se fecha. Se a gente observar que existe uma mordida aberta muito grande, pode-se fazer a soma do aparelho com grade e o expansor. É um pouco mais desconfortável para a criança, mas é possível. E a gente tem a possibilidade de usar o esporão. Esse é um dispositivo ortodôntico, ele é colado como um bracket, mas ele é colado pela face lingual, né, por dentro dos dentes, para que toda vez que a criança faça o contato da língua na região, ele receba, então, um lembrete de que o posicionamento da língua
é inadequada. Eu vou mostrar um caso logo a seguir para vocês. Então, são os aparelhos que a gente mais utiliza dentro da odontopediatria. E por que é a odontopediatra que faz isso, né? Se a gente tem a ortodontia que poderia intervir. Porque é nessa idade, né, a dentadura decídua e mista, a criança é pequena e normalmente necessita de um manejo do comportamento. Desde a remoção, se ele ainda estiver acontecendo, a possibilidade da necessidade de fazer o aparelho, então, ou faz-se com materiais de moldagem, ou hoje se usa, né, os scanners intraorais, a tal odontologia digital, mas é necessário que exista uma cooperação da família e da criança para que o aparelho tenha efetividade. E, normalmente, o ortodontista não tem a mesma habilidade no manejo do comportamento como o odontopediatra. Então, a gente considera que até a dentição mista, a dentadura mista, a odontopediatra interfira e, num determinado momento, a gente encaminha, como eu vou falar um pouquinho mais à frente. A abordagem, quando remover, né, se houver o hábito ainda, é controverso também. Eu reconheço que existam escolas filosóficas que sugiram a redução, né, a remoção com 2 anos. A ortodontia convencional, tradicional, pensa em 4. A gente indica que aos 3 anos a criança já seja capaz de colaborar. E pode ser feito com métodos lúdicos, explicativos, com uma abordagem psicológica, se necessária, e inclusive a fonoaudiologia nos auxilia nessa abordagem. Mas vou mostrar alguns casos. Esse é um caso onde foi colocada uma grade palatina naquela criança que fez a perda prematura de um dente descido. Ela tinha, então, alteração de fala, optou-se por colocar uma grade palatina fixa. Uma criança com interposição lingual, como eu mostrei a foto anteriormente, fez uso de um esporão, que é esse recurso metálico, para que ela, então, lembrasse e reposicionasse adequadamente a língua e, com isso, fechasse a mordida. E a gente tem casos mistos, em que a gente começa o tratamento com um aparelho expansor com grade, faz-se o limite dentro do que é possível e depois finaliza com outro tipo de aparelho. E hoje a gente tem a tecnologia do Invisalign, né, os alinhadores ortodônticos invisíveis, que têm colaborado satisfatoriamente. Quando encaminhar para o fono? Sempre, sempre, principalmente o odontopediatra que não tem a competência de fazer a análise das funções. Então, eu particularmente sempre faço as considerações junto ao fono. E como acompanhar depois que termina o tratamento? O odontopediatra faz o controle preventivo da cárie e, com isso, acompanha se existe recidivo ou não da mordida aberta. Se houver, né, observar uma alteração na função, no posicionamento da língua, não sabendo se está adequado ou não, encaminha ao fono, conversa com o fono e ele observa se existe a necessidade de se reintervir ou se está tudo bem. E quando encaminhar para o ortodontista? Particularmente, quando houver todos os dentes permanentes, a odontopediatria faz o encaminhamento. E nos casos em que fez uma abordagem enquanto a dentadura era mista, mas que ficou faltando, né, dentro do nosso entendimento de oclusão e estética, como é a foto a gente está vendo, a criança tinha a mordida aberta por interposição de língua, fez-se o fechamento, mas ela ficou com um espaço entre os incisivos centrais, que a gente chama de diastema. Então, a gente faz um encaminhamento para a ortodontia, para que ele, no determinado momento adequado, feche esse espaço, então, reestabeleça a oclusão adequadamente e dê estética ao paciente. Então, como eu abordei, né, e considero, as relações multiprofissionais, elas são amplas, elas podem ter várias vias. Eu posso conversar só com o fono, posso conversar com a ortodontia, posso conversar com as duas especialidades. Em alguns casos de crianças muito pequenas, eu posso precisar de um apoio psicológico, né, de uma abordagem psicológica, então eu entro em contato com a psicologia, para que a gente tenha sucesso. O sucesso nos traz possibilidades, mas também a gente tem as limitações dessa abordagem multiprofissional. Então, quanto antes eu intervir, melhores serão as minhas possibilidades de sucesso.
Quanto mais eu trabalhar e entender a importância de um trabalho multiprofissional, maiores serão as minhas possibilidades. Quanto mais cedo a gente intervir, menor vai ser a chance de recidiva. E com isso eu também diminuo uma necessidade futura de ortodontia fixa, que para a odontologia é muito interessante, né? Que a gente diminua o tempo de tratamento num futuro próximo. E a gente tem as limitações, que determinados quadros clínicos são severos, então pode ser que a gente não consiga o sucesso por completo só dentro de um atendimento odontopediátrico, crianças que não colaboram, contextos familiares que não nos deem melhores formas de trabalhar e características específicas da criança particularmente. Existem crianças que não conseguem usar o aparelho por diversas razões, e aí a gente fica sem ter muito como tratar esse caso. Então, era isso que eu tinha para falar dentro da visão da odontopediatria, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Muito obrigada, doutora Ângela, parabéns pela brilhante apresentação, bastante didática, né, e esclarecedora. E dando seguimento, eu chamo agora a professora doutora Giovana Cherubini Venezian, que é cirurgiã dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, mestre e doutora em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, especialista em ortodontia pela Fundação Hermínio Ometo. É docente do curso de graduação e do programa de pós-graduação em odontologia da Fundação Hermínio Ometo. Com você a palavra, doutora Giovana. Obrigada. Bom, gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite para a participação no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. E eu vou dar continuidade, então, ao tema que a Ângela iniciou. Eu vou fazer minha apresentação. Então, dando continuidade, né, como a Ângela falou, nos casos de dentadura mista e dentadura decídua, normalmente a gente divide esse trabalho com o odontopediatra. O ortodontista, ele vai intervir no momento em que a criança normalmente já aceita algum tipo de intervenção, né, que ela já aceita um pouquinho melhor. Então, normalmente a ortodontia, quando ela vai trabalhar, né, voltada para ortodontia interceptativa e preventiva, a gente vai trabalhar por volta dos 5, já 6 anos de idade. Antes disso, normalmente a abordagem é feita pelo odontopediatra. Então, dando continuidade ao tema, como a gente, a partir da ortodontia, a gente trabalha principalmente, né, nos casos de dentadura permanente, porque nos casos de dentaduras mistas e decíduas, a gente divide esse trabalho com o odontopediatra. Então, para dar sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da mordida aberta, agora na dentadura permanente. Né? Então, eu vou falar um pouco, vou abordar um pouquinho sobre as possibilidades e sobre as limitações relacionadas ao tratamento ortodôntico. Né? Então, a mordida aberta anterior na dentadura permanente, como a Ângela falou, ela vai ser um pouco mais difícil de abordagem do que na dentadura mista e decídua. Então, a gente considera o tratamento da mordida aberta anterior na dentadura mista e decídua, como ela abordou no finalzinho da apresentação dela, um pouco mais fácil do que na dentadura permanente. Isso se deve principalmente porque a mordida aberta na dentadura permanente, a mordida aberta anterior, já está estabelecida há alguns anos. Além disso, a gente vai ter fatores etiológicos atuando por um período maior de tempo, né? E, consequentemente, a gente pode ter um maior envolvimento das estruturas esqueléticas. Isso vai tornar o tratamento mais difícil e a estabilidade menor do que quando o tratamento é realizado na dentadura decídua ou na mista. O objetivo do tratamento, o foco principal, é a resolução da mordida aberta anterior e dos problemas ortodônticos, mas também de outros problemas associados. Por isso, a gente vai considerar
o tratamento da mordida aberta anterior na dentadura permanente de abordagem multiprofissional. Então, o diagnóstico, a gente inicia o nosso tratamento ortodôntico com o diagnóstico, o planejamento do tratamento, né? E nesses casos, a gente precisa diferenciar, mesmo no adulto ou no adolescente, entre uma mordida aberta, predominantemente dento-alveolar, e eu estou usando esse termo porque como a gente já tem uma dentadura permanente estabelecida, então muitas vezes os fatores esqueléticos já estão presentes, e aquelas características que a gente vê na dentadura permanente, na dentadura mista e na dentadura decídua, né, aquelas características de envolvimento somente, normalmente dos incisivos, a gente já não vai ter isso, né, tão frequentemente na dentadura permanente. Então, a gente vai dividir os casos entre mordida aberta anterior, predominantemente dento-alveolar, e mordida aberta esquelética, né? A gente faz essa diferenciação. Na mordida aberta, predominantemente dento-alveolar, a gente vai ter uma menor severidade, ela normalmente ainda é restrita aos dentes anteriores, e o padrão de crescimento do paciente é equilibrado ou horizontal. Já na mordida aberta esquelética, a gente tem uma severidade mais acentuada dessa mordida aberta, pode ter o envolvimento dos pré-molares, a gente vai ter, né, analisando a teleradiografia, a gente vai ter um aumento do ângulo goníaco, do plano mandibular e da altura facial antero-inferior. Além disso, os pacientes, como são verticais, apresentam também diminuição da altura facial posterior e inclinação do plano palatino no sentido anti-horário. A partir do momento que a gente fez o diagnóstico dessa mordida, a gente vai definir o tipo de tratamento ortodôntico que será realizado nesse paciente para a correção da maloclusão. E aí a gente, né, tem várias opções de tratamento, a gente tem um arsenal dentro da ortodontia para fazer esse tipo de tratamento. E normalmente a gente, né, define entre o tratamento ortodôntico, somente o tratamento ortodôntico, e aí dependendo de umas oclusões associadas a essa mordida aberta anterior, a gente pode realizá-lo com ou sem extração, por exemplo, no caso de pacientes com grandes apinhamentos severos ou biprotrusões, ou tratamento ortodôntico e cirúrgico, que normalmente vai ser indicado para correção de discrepâncias severas, e a gente, obviamente, vai levar em consideração também as necessidades e possibilidades do paciente e a própria queixa do paciente, porque muitas vezes o paciente adulto, ele não está disposto a realizar grandes intervenções. Então, a gente precisa achar um meio termo entre a possibilidade de uma correção adequada e atender às necessidades do paciente. Em relação ao planejamento ortodôntico, né, a partir do momento que a gente definiu, né, se o tratamento vai ser ortodôntico, somente ortodôntico, ortocirúrgico, a gente vai definir, então, a forma de fechamento da mordida no tratamento ortodôntico. Então, quando opta-se pelo tratamento ortodôntico, né, com aparelho fixo, ou mesmo, né, com alinhadores, a gente vai definir como será feito esse fechamento da mordida. E essa decisão é principalmente relacionada à exposição dos incisivos durante o sorriso, então a relação vertical dos incisivos com o lábio durante o sorriso. Então, quando a gente tem, né, que nem no caso da primeira foto, quando a gente tem pouca exposição dos incisivos, a gente normalmente vai optar pela extrusão dos dentes anteriores. Quando a gente tem já uma exposição excessiva dos incisivos durante o sorriso, ou mesmo a exposição de gengiva durante o sorriso, a gente vai optar pela intrusão dos dentes posteriores para a correção dessa mordida profunda, dessa mordida aberta. Desculpa. Para o fechamento da mordida aberta durante o tratamento, na ortodontia fixa, né, nos pacientes com dentição permanente, a gente vai utilizar, sobretudo, forças exercidas pelo aparelho fixo
que podem ser, que começam já a corrigir, na verdade, essa mordida aberta durante o alinhamento e nivelamento, e a gente também utiliza com frequência elásticos intermaxilares verticais nos dentes anteriores, e no caso, né, da gente optar pela intrusão dos dentes posteriores, normalmente a gente vai necessitar de ancoragem esquelética com o uso de mini implantes. O fechamento da mordida, então, ele também pode ser assessorado por meio de uma grade palatina ou mesmo do uso dos esporões. Na correção da mordida aberta anterior na dentadura permanente, esse tipo de aparelho, ele não é essencial, né? Ele é utilizado como acessório, primeiro, para aumentar a eficiência da mecânica e a gente conseguir corrigir de uma forma mais rápida essa mordida aberta anterior. A odontologia ainda sugere uma correção da postura de língua, entretanto, a literatura científica é controversa e faltam, né, trabalhos científicos que comprovem essa eficácia da alteração da postura de língua. Então, normalmente, a indicação principal do uso de grade ou esporões na dentadura permanente seria com o objetivo principal de facilitar a mecânica ortodôntica corretiva. Nos pacientes adultos ainda, a gente dá preferência pelo uso de esporões por conta do menor comprometimento estético que eles apresentam. Adultos normalmente não aceitam muito bem grades palatinas. Após a correção da mordida aberta, né, da ortodontia corretiva, com a ortodontia corretiva, a gente vai fazer uso de contenções. Essas contenções, elas permanecem elas são indicadas para uso de em torno de 1 ano, 20 horas por dia. Então, a placa Hawley, com um orifício na região da papila incisiva, para os casos de mordida aberta anterior, é o mais utilizado na odontologia, né? E, novamente, a literatura odontológica sugere que esse orifício ele pode ajudar a modificar a postura de língua, entretanto, né, ainda falta uma comprovação científica adequada. Existem variações desse tipo de contenção, como a grade palatina associada à placa Hawley, e nos casos de pacientes ainda em crescimento, a gente que tem tendência a um crescimento vertical, a gente pode lançar a mão de uma placa com cobertura posterior em acrílico, com o objetivo de diminuir ou restringir o crescimento vertical, o crescimento e desenvolvimento vertical dos dentes posteriores. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre as limitações, então, do tratamento ortodôntico. A gente sabe que a postura habitual da língua em repouso é a principal causa de recidiva. Então, há muito tempo, os trabalhos científicos já apontam a postura habitual da língua como sendo uma das principais causas de recidiva pós-tratamento ortodôntico nos casos de mordida aberta anterior. Na literatura, a gente tem alguns trabalhos que apontam que o uso de esporões e grades palatinas na verdade, eles sugerem que o uso de esporões ou grades palatinas podem ajudar a condicionar a postura da língua, aumentando a estabilidade do tratamento. Entretanto, isso ainda é muito controverso, a gente não tem trabalhos científicos com evidências consistentes de que isso é possível, e muitas vezes a gente não pode ficar, né, esperando que isso aconteça, e aí a gente acaba se deparando com uma recidiva nos casos onde a gente não tem essa correção por meio de esporões ou grades. Então, hoje, a gente acredita na odontologia, que é muito difícil obter uma correção espontânea da posição habitual da língua por meio da correção morfológica da oclusão, por meio da ortodontia corretiva, né? E a gente não tem evidências consistentes de que esporões e grades possam fazer essa correção. Então, nesse caso, a gente vai considerar que é imprescindível que a gente tenha uma terapia de suporte nesses casos dos pacientes com mordida aberta anterior. Eu trouxe aqui, para a gente entender um pouquinho dessa questão da limitação do tratamento ortodôntico, um trabalho
do Jansson e colaboradores, de 2006, onde ele avaliou pacientes, né, pós-tratamento ortodôntico, de fechamento, adolescentes, né, com fechamento de mordida aberta, e ele tinha 2 grupos, com e sem extrações. Então, ele verificou que nos pacientes tratados sem extrações dentais, fechamento da mordida aberta, a reavaliação após 5 anos, houve uma diminuição estatisticamente significante do trespasse vertical. Isso indica para a gente que durante, né, essa reavaliação após 5 anos, houve uma recidiva da mordida aberta. Entretanto, o que ele verificou no trabalho dele? Que 38,1% dos pacientes apresentaram recidivas com overjet negativo. E já 61,9% dos pacientes tratados apresentaram o que ele chamou de estabilidade clinicamente significante, onde poderia haver uma diminuição desse overbite, porém, esse overbite não chegou a ser negativo. Então, ainda era um overbite positivo, por isso ele considerou, né, como um sucesso, como uma estabilidade clínica. Porque, normalmente, quando o overbite, a gente tem uma recidiva, mas o overbite, ele continua positivo, muitos pacientes não percebem, ou pelo menos não têm uma queixa estética relacionada a essa correção. Já para os pacientes com extrações, né, uma reavaliação após 8 anos do tratamento, ele observou uma diminuição não significante do trespasse vertical. Então, muitos trabalhos mostram que trabalhos com extrações tendem a ter uma estabilidade um pouco maior do que nos tratamentos sem extrações dentais. E houve uma diminuição, então, não significante do trespasse vertical. Além disso, ele verificou, então, 25,8%, né, de prevalência dos pacientes que apresentaram recidivas, então, apresentaram um trespasse vertical negativo, e 74,2% dos pacientes apresentaram o que ele chamou de estabilidade clinicamente significante, onde poderia haver uma redução desse overbite, porém, esse overbite ainda continuava positivo. Então, esse trabalho, ele ressalta a limitação do tratamento ortodôntico, né, que, na verdade, não é o fechamento da mordida aberta, não é a mecânica para o fechamento da mordida aberta, mas sim, né, a maior limitação seria a manutenção da posição desses dentes. E uma das limitações do trabalho que Jansson e colaboradores apontam é que os pacientes eles foram encaminhados para a terapia fonoaudiológica, entretanto, não houve um controle sobre a realização ou não da terapia, o que acaba sendo uma limitação porque a gente não sabe os casos onde a gente teve uma melhora de função, uma intervenção, né, multiprofissional ou não. Então, quando a gente pensa nessa limitação da ortodontia, que está relacionada à recidiva, à dificuldade de manutenção dos dentes na posição que foi colocada durante o tratamento ortodôntico, a gente precisa lembrar que a intervenção fonoaudiológica, ela é muito importante, né? E para a gente entender um pouco melhor isso, eu sempre abordo isso com o paciente ou mesmo, né, com os alunos, que os dentes, eles não estão numa posição ao acaso. Na verdade, o alinhamento dental que o paciente apresenta para a gente, né, no momento da consulta, ele é um alinhamento resultante de forças multidirecionais complexas que estão atuando nos dentes durante e após a erupção. Então, a gente vai ter uma relação entre a largura do arco, o tamanho do dente e também forças exercidas pelos tecidos moles circundantes, né? Então, essas forças dos tecidos moles circundantes, língua, lábio, bochecha, eles atuam na posição dos dentes, eles atuam sobre os dentes, e, logicamente, que existe uma posição dentária na cavidade oral, na qual essas forças vestíbulo-linguares, elas se igualam. Então, língua, ela produz uma força nos dentes, exerce uma força para vestibular, e o lábio e a bochecha vão exercer uma força para lingual. E existe um local na cavidade oral que essas forças, elas
vão se equilibrar. Essa posição a gente chama de posição ou espaço neutro. Na odontologia, isso para a gente é muito importante. Por quê? Né? É a musculatura exercendo função sobre a posição dos dentes. Então, para que a gente consiga uma estabilidade da posição dos dentes, não basta que a gente mude o dente de posição. A partir do momento que a gente fez a ortodontia, a gente precisa que essas forças musculares se reequilibrem para manter esse dente em posição. E a gente não pode esperar que esse reequilíbrio ocorra somente por meio da ortodontia. Então, a odontologia considera que a fonoaudiologia, né, a terapia miofuncional orofacial, é importantíssima nesses casos de tratamento da mordida aberta. Então, a odontologia, uma das perguntas que que se faz mais é qual o período, então, para a intervenção fonoaudiológica. E a odontologia considera que em pacientes na fase de contenção ativa, a mordida aberta já se corrigiu, onde o paciente ainda está com o aparelho, a postura da língua já poderia ser trabalhada na terapia fonoaudiológica. Entretanto, a avaliação fonoaudiológica no início do tratamento ortodôntico é sempre recomendada para avaliar a presença de outras alterações que possam ser corrigidas previamente ao fechamento da mordida aberta, e assim definir o melhor momento para o início da terapia, de forma individualizada para o paciente. Né? E, por fim, eu gostaria de fechar, então, falando das possibilidades e das limitações relacionadas ao tratamento ortodôntico. Então, a gente viu, na minha abordagem, que existem inúmeras possibilidades atualmente na ortodontia para correção da mordida aberta. Então, a gente pode utilizar o tratamento ortodôntico com aparelho fixo, que é mais tradicional. A gente pode utilizar também, né, os aparelhos invisíveis hoje em dia, né, como a Ângela já abordou. Para o fechamento da mordida aberta, a gente consegue fazer extrusão dos dentes anteriores, intrusão dos dentes posteriores. Muitas vezes a gente vai precisar, né, de terapias acessórias, como os mini implantes, elásticos intermaxilares são muito utilizados, tratamento ortocirúrgico, e mesmo que não foi abordado, o ajuste oclusal no caso de uma mordida aberta leve. O grande problema da ortodontia não é o fechamento da mordida aberta, a correção da maloclusão, mas sim a manutenção dos dentes na posição conseguida com a ortodontia. Então, as limitações relacionadas à ortodontia são a maior frequência de recidivas, a colaboração do paciente, que muitas vezes a gente precisa do uso de elásticos, ou quando a gente utiliza aparelhos removíveis também, mas principalmente a maior limitação relacionada ao tratamento ortodôntico são que as alterações funcionais ainda permanecem mesmo após a correção da oclusão. Então, ele precisa ser tratado de uma maneira mais séria para evitar que a gente tenha uma série de recidivas durante o tratamento ortodôntico. Obrigada, acho que era isso. Muito obrigada, doutora Giovana, excelente apresentação, e é muito bom, né, ouvir aí de profissionais da odontologia uma visão tão integrada, né, uma visão realmente de quem reconhece, né, o papel de cada profissão, de cada especialidade, né, e sabe trabalhar de maneira multiprofissional, né. Então, vocês mostram realmente essa visão, essa possibilidade que a gente sabe que o que tem maior ganho aí é o paciente, né? Os seus familiares. Bom, então nós vamos dar seguimento, e eu chamo agora a professora doutora Viviane Verone Degan, que é fonoaudióloga clínica, especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutor em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, e é docente do programa de pós-graduação em odontologia da Fundação Hermínio Ometo. A palavra é com você, Viviane. Obrigada. Deixa eu só sentar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui compondo essa atividade com pessoas que fizeram parte da minha vida, todas elas, né? Ângela, Luciana, dividimos a mesma orientadora
né, no nosso mestrado e doutorado, e a Giovana, que trabalha comigo já há algum tempo, que divide comigo as aulas, as pesquisas, as angústias, tudo que vem, né, junto com esse pacote do professor, né? Então, parabéns a todas elas, também pelo nosso dia. Então, eu vou continuar no nosso tema, e agora abordando a mordida aberta, mas com uma visão da motricidade orofacial. Como a professora Ângela bem falou, e a professora Giovana também, existem modificações em estruturas e funções que são associadas à mordida aberta anterior. Alguns estudos nos sugerem, né, modificações em estruturas como os lábios, com a ausência do selamento labial, nesses casos, a língua, que normalmente apresenta uma protrusão e uma modificação da posição habitual e também durante as funções, e também o ocioide, que fica mais posicionado mais inferiormente e mais posteriormente nos casos de mordida aberta anterior, comparados à oclusão normal. A mordida aberta anterior também promove adaptações nas funções de deglutição, de fala e de respiração, e nós vamos ver um pouquinho delas aqui no decorrer da nossa apresentação. A primeira questão, né, no gerenciamento das mordidas abertas é entender em que fase da dentadura ela está estabelecida. Se eu tenho uma mordida aberta na dentadura decídua, numa dentadura mista ou numa dentadura permanente, porque o manejo desses casos eles vão ser diferentes dependendo da onde elas estão instaladas. Então, entrando um pouquinho na dentadura decídua, normalmente, como a professora Ângela falou, a mordida aberta anterior ela está associada à presença de hábitos de sucção. A sucção de chupeta, principalmente, que é a mais frequentemente utilizada, e a sucção de dedo também. E as duas têm um potencial para abertura de mordida. No caso de se identificar a presença ainda dos hábitos, nesses casos de mordida aberta, o que se preconiza é a remoção deles. No nosso Tratado de Motricidade Orofacial, no capítulo 13, que eu divido com a professora Giovana, está descrito o método de esclarecimento modificado para a remoção dos hábitos de sucção. E a remoção do hábito de sucção na dentadura decídua, ela pode contribuir para a autocorreção da mordida aberta anterior, desde que haja somente dentes decíduos e que eu tenha um menor comprometimento das estruturas e das funções do sistema estomatognático. Então, nós observamos aqui, à esquerda, um caso de mordida aberta anterior numa criança de 5 anos, que inicialmente apresentava hábitos de sucção de chupeta e mamadeira, e que, após 41 dias da remoção do hábito, houve o fechamento da mordida. Então, nós podemos até entender que esse fechamento ele pode ser até acontecer de uma maneira bem rápida. E aos 180 dias, nós observamos ainda a manutenção dessa nova condição. E, nesse caso, não houve nem atuação da odontopediatria e nem a atuação da terapia miofuncional orofacial. Porém, quando eu começo a ter outras questões associadas à mordida aberta, outras maloclusões, outros comprometimentos, a autocorreção fica dificultada, principalmente no caso da mordida cruzada posterior. Embora nós encontremos alguns casos em que possa haver uma mordida cruzada funcional, associada à mordida aberta anterior. A correção ela fica comprometida,
Mas nesse caso aqui, com uma criança de 4 anos de idade, em que apresentava essa condição de mordida cruzada anterior associada à mordida cruzada posterior, após a remoção dos hábitos, houve um descruzamento da mordida e uma redução do trespasse vertical. E aos 180 dias, nós observamos aí um maior fechamento da mordida aberta anterior. Também, nesse caso, não houve participação nem da odontopediatria, nem da terapia miofuncional. A única ação que foi realizada foi a remoção mesmo do hábito da chupeta e da mamadeira. Isso nos dá uma ideia do quanto esses hábitos realmente podem interferir na oclusão. Casos com mais severidades, por exemplo, uma mordida aberta anterior associada à atresia de maxila, numa criança de 4 anos, com uso de chupeta e mamadeira, nós observamos que aos 30 dias da remoção da chupeta e da mamadeira, houve uma diminuição do trespasse vertical, ainda observa-se a atresia da maxila, mas aos 180 dias o desenvolvimento de uma mordida cruzada posterior, embora ainda houvesse uma diminuição do trespasse vertical. Então, isso exemplifica que o quanto é importante, né, esse olhar para ver o que realmente está acontecendo associadamente à mordida aberta anterior. Nesse caso, foi feito o encaminhamento para a odontopediatria, assim que foi feita a remoção do hábito, mas a família voltou para o controle aos 180 dias, ainda sem ter procurado a odontologia. Então, é importante nós termos também em mente que só a remoção de hábito, muitas vezes, não é suficiente para a gente garantir uma correção espontânea, né? Uma autocorreção da maloclusão. E que, nesses casos, assim que se faz a remoção do hábito, já é interessante que se faça um encaminhamento para a odontopediatria. Esse é o mesmo caso anterior, em que observa-se aos 30 antes da remoção de hábito, os caninos em topo, aos 30 dias ainda em topo, e aos 180 dias houve até uma melhor relação entre os caninos, mas ainda existe uma maloclusão instalada passível de tratamento. A autocorreção da mordida aberta anterior, ela acontece por esse equilíbrio de forças musculares provocadas pela pressão dos lábios e da relação entre a língua. Eu acrescentaria aqui também a bochecha também interferindo, que são determinantes na posição vesíbulo-lingual dos incisivos, como a professora Giovana acabou de nos falar também. Então, mesmo diante da correção da oclusão, na dentadura decídua é importante que se faça a avaliação miofuncional, que se faça o encaminhamento para a odontopediatria, e a odontopediatria faz o gerenciamento do tratamento da mordida aberta, se for necessário, encaminhando para a ortodontia ou para a ortopedia funcional dos maxilares, que é uma outra a especialidade que também atua em dentição decídua. Porém, na dentadura mista, dificilmente nós temos a possibilidade de uma autocorreção. Então, a motricidade orofacial pode contribuir avaliando as questões de modificações estruturais ou funcionais decorrentes da mordida aberta anterior, fazendo o encaminhamento para a odontopediatria, para a ortopedia funcional dos maxilares ou para a ortodontia também. E na dentadura permanente, sempre vai ter que existir um encaminhamento para a ortodontia, e a avaliação miofuncional vai nos dar ideia das adaptações das estruturas e das funções. Lembrando que, na dentadura permanente, a atuação
dessas alterações, dessas adaptações estruturais e funcionais, elas ficaram por um período maior de tempo. E é importante que essas alterações sejam trabalhadas para que se evite recidivas futuras após a correção feita pela ortodontia. Portanto, a terapia miofuncional orofacial, ela pode estar presente em todas as idades, desde que haja, né, relacionadas, né, à mordida aberta anterior, porém as abordagens é que vão ser diferentes. Então, nós temos aqui uma criança de 2 anos e 4 meses, que veio com uma queixa de escape de saliva, fazia uso de babador o tempo todo. Na avaliação foi identificado mordida aberta anterior, que não era do conhecimento da família, presença de hábito de sucção de chupeta e madeira, e sinais de rinite alérgica também, sem diagnóstico até esse momento, e de desconhecimento da família também. Observa-se também a ausência do selamento labial, com rebaixamento mandibular, uma língua mais rebaixada e mais anteriorizada, redução da deglutição de saliva, então ela simplesmente deixava de deglutir, por isso que havia tanto escape de saliva, lábios com pouca movimentação durante a fala, que tornava a fala pouco inteligível. Então, aqui nós temos um vídeo inicial, desse momento em que ela ainda usava o babador. Então, observa-se, né, uma distância grande entre lábio superior e inferior, uma língua bem visível, acúmulo de saliva na cavidade oral e culminando em escape. Aqui, após 4 meses de tratamento, então a criança que já deixou de usar o babador, nós observamos, já foi removida a chupeta e a mamadeira, a mordida aberta está se autocorrigindo, pelo menos nessa fase, ainda que mais lentamente, porque ele tem mais comprometimentos, né, de estruturas e das funções também, da respiração, da mastigação, e é interessante observar como que os lábios, eles passam a ter mais atuação durante a fala. Isso fez com que a fala se tornasse mais inteligível. A mãe até fala, mas a gente não trabalhou nenhum som, né? Nessa fase, não era essa a dificuldade que ele estava tendo. Estudos também associam as alterações mastigatórias associadas à mordida aberta anterior, então, um estudo eletromiográfico da mastigação em indivíduos com mordida aberta anterior identificou padrões de ciclos mastigatórios mais curtos e também menor atividade muscular. Eu tenho um caso aqui que inicialmente apresentava uma mordida aberta anterior e nós fizemos a avaliação da mastigação e é possível identificar que o paciente apresenta, no caso aqui é voluntária, né, apresenta bastante participação da musculatura perioral, né, com bastante projeção dos lábios. Nós temos essa passagem do bolo alimentar para os lados sendo feita de maneira muito mais rápida. E quanto aos ciclos mastigatórios, ela apresentou, nesse estágio, uma média de 35 golpes mastigatórios num tempo de 25 segundos. Essa voluntária foi tratada com o uso de esporão pela ortodontia e foi feita a nova avaliação da mastigação. Então, nós observamos uma menor participação da musculatura perioral, porém ainda mantém esse padrão de lateralidade de alimento feita de uma maneira mais rápida. Os ciclos mastigatórios ficaram praticamente, não se modificaram. Ela estava com 35, passou para 37, teve um aumento de 2 ciclos, o que não é significativo. E o tempo também muito parecido, 25 segundos na primeira avaliação e 26 na segunda.
Então, identificando que seria interessante se manter, né, a avaliação e depois, para futuramente entrar com terapia para a adequação dessa função. A deglutição também costuma estar alterada nos casos de mordida aberta anterior. Então, aqui nós temos um estudo conduzido por mim, pela professora Giovana e pela Miriam Nagai, em que foi feita a eletromiografia de superfície dos músculos supraioides em adultos com oclusão clinicamente normal e com a mordida aberta anterior. Então, obviamente, dentadura permanente, e a deglutição foi feita com 5 ml de água. Então, nós observamos, aqui é o registro de um grupo de 15 indivíduos, então aqui nós temos a média do grupo, mas se observarmos, eles passam a ter um mesmo padrão de ativação, que é uma contração muscular, um pico e um decréscimo da contração. Enquanto que na mordida aberta anterior, nós temos ausência desse padrão. Esse estudo identificou que no grupo de mordida aberta anterior, houve uma maior ativação, o tempo de ativação das fibras musculares. Então, aqui nós temos uma análise, uma imagem coletada do biofeedback eletromiográfico de uma oclusão clinicamente normal no momento da deglutição. E depois nós temos aqui uma imagem também de uma deglutição em um indivíduo com mordida aberta anterior, demonstrando uma diferença entre os padrões. A mordida aberta anterior, a fala também fica muito prejudicada, o mais comum é que tenhamos projeção de língua associada, presença de ceceio anterior e alteração dos fonemas t, d, l, n e r. Aqui uma paciente fazendo a contagem e nós identificamos a presença do ceceio anterior. E nessa outra filmagem, nós temos a ausência do ceceio anterior, tratado depois do fechamento da mordida aberta anterior. Uma outra criança encaminhada dessa vez pela escola por um transtorno fonológico, mas pela avaliação identificamos presença de mordida aberta anterior, hábito de sucção de chupeta aos 6 anos e 6 meses e presença de ceceio lateral. Deixei um vídeo, vou ter que tirar um pouquinho. Tem batalha e precisa de mais pessoas. Então, com uma queixa de fala também pouco inteligível. Nós temos aqui a fala dela também, contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui o fonema, aqui o vocábulo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Aqui no fonema 2 é possível observar, pela análise acústica, uma imagem acústica sugestiva de um fonema x ao invés do san, né? Fonema x ao invés do san. Diferentemente do que costumamos observar, essa criança não apresentava o ceceio anterior e sim o lateral. Ela inicialmente apresentava uma ausência do rã e depois ela evoluiu com um rã, parede, né? Vocábulo parede, com uma língua mais retroflexa, quase que um som retroflexo. E aqui nós temos a palavra careca, em que o orê está um pouco mais definido, mas ainda apresenta distorção, porque ele começou a fazer a função por conta do posicionamento de língua, começou a fazer ura com mais guturalmente. Opa. Então, nessa criança, o que nós observamos, né? Que
Além do transtorno fonológico, que foi o motivo do encaminhamento, a presença da mordida aberta, o ceceio lateral, nós tivemos muita dificuldade na condução desse caso por conta do hábito persistente de sucção, sem sucesso na remoção, com histórico de migração de hábito. A criança apresentava sinais de transtorno sensorial, principalmente de olfato e paladar, uma seletividade alimentar também associada, e foi encaminhado para a odontopediatria, que, no caso, também é uma profissional que faz ortodontia, e essa criança não conseguiu usar o aparelho ortodôntico por conta que era uma grade e um expansor associados por conta de episódios de vômitos muito frequentes. Ela coloca, foi feita a instalação e no mesmo momento ela já começou a apresentar os sinais de vômito. Ele tenta controlar, mas ele não consegue. Ele fala: eu vou conseguir, eu vou ficar com o aparelho, mas o vômito não cessa. Então, uma criança que me parece ter uma hipersensibilidade aí também bastante pronunciada. E esse ano não foi o primeiro caso que eu identifiquei que, após a colocação do expansor ou da grade, culminou em outros problemas. Por exemplo, um paciente adolescente com histórico também de dificuldade alimentar, de transtorno alimentar, e que, após a instalação da grade, ele parou de comer, né? Perdendo peso e causando um transtorno muito grande para ele e para a família. Então, esses casos de mordida aberta anterior são casos que geralmente são de difícil gerenciamento, e nós temos que ter uma atenção muito grande voltada para todos esses profissionais que necessariamente podem ter que fazer uma atuação. Profissional da odontologia, da psicologia, que agora, nesse caso, ele foi encaminhado por conta da migração de hábito e dessa persistência do hábito, e do insucesso da remoção, que isso é possível de acontecer, da fonoaudiologia, em que vai avaliar as questões, né, que avaliou as questões, identificou as alterações e, às vezes, encontra essas limitações. A otorrinolaringologia, que muitas vezes precisa estar presente nesses casos, porque, como a professora Ângela também mencionou, existe um comprometimento da função respiratória associado à mordida aberta anterior, e a fisioterapia, uma vez que ele pode desenvolver alterações posturais, pensando ali também em posicionamento de cabeça, pescoço, ocioide, escápula. Muitas vezes é necessário também que se faça um encaminhamento para a fisioterapia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente no evento e deixo meus contatos também à disposição de vocês. Muito obrigada, doutora Viviane, muito rico, né? Muito rica aí sua apresentação, com uma diversidade de casos permeando aí todas as faixas etárias, né? Desde o pequenininho. Muito bem, então vamos aí às perguntas, né, da plateia. Nós já temos aqui algumas perguntas, nós temos muitos elogios à mesa, muitos parabéns aí do pessoal, e então eu vou começar aqui com a primeira pergunta que surgiu. Nós temos um tempinho ainda, então quem quiser fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade, aproveitem esse momento. Bom, a Lavínia traz uma pergunta que eu vou passar primeiramente para a doutora Ângela, mas a Viviane também pode complementar em outras. Qual hábito oral deletério seria, né? É menos prejudicial, chupeta ou sucção digital? Ela até coloca aqui, viu uma odontopediatra esses dias abordando que entre a sucção digital e a chupeta é de indicação a sucção digital. Porém, esta é uma orientação diferente que fazemos como fonoaudiólogos. Qual seria o indicado? Então, vamos ouvir a opinião de vocês aqui. Pergunta muito pertinente. Eu também acho que eu vi isso em uma rede social. Confesso que não tive tempo de procurar. Eu acho que ela é uma ortodontista que falou, faz bastante ortopedia, se não me engano.
Também fiquei surpresa, odontologicamente falando, porque isso tem sido novamente conversado, assim como eles têm começado a questionar a questão da chupeta ortodôntica. Não sei se a Giovana tem lido, e as pessoas têm dito que a chupeta ortodôntica ela é pior do que as convencionais ou as de antigamente, apesar de que hoje os jovens nem sabem o que era da nossa época, né, Luciana? As chupetas não era nem, acho que era látex. Eu acredito que o ideal é que não aconteça. Confesso que eu não, eu sei que nem é sempre tão realístico, né? Então, uma vez estabelecido, que a gente consiga remover em tempo, né? Então, especificamente sobre a afirmação dessa professora, eu não li o trabalho que ela justifica essa mudança de conduta. Me comprometo a ler e posso, durante a partir da minha rede social, escrever alguma coisa para que você leia e eu talvez te posicione na minha visão odontológica. Não sei se a Giovana chegou a ver, mas para a gente, o dedo é mais difícil, e eu sei que a pessoa disse que não, né? Acho que a sequela é a mesma. Giovana, quer comentar alguma coisa? Depois, Viviane? Pode ficar à vontade. É que eu penso isso, assim, eu sei que foi polêmico, e a princípio também me causou surpresa, viu? Eu concordo com a professora Ângela, né, nessa questão também. A ortodontia, ela se posiciona, qualquer um dos hábitos, ele vai ser prejudicial para o desenvolvimento da oclusão normal, né, tanto a chupeta ortodôntica quanto a chupeta convencional. E, além disso, a gente também tem aquele posicionamento, igual ao odontopediatria, como a professora Ângela acabou de falar, dessa questão de que a sucção digital, ela ainda é mais prejudicial para a oclusão do que a sucção de dedo, do que a sucção de chupeta, simplesmente pela questão da dificuldade de remoção e pelo tipo de alteração que ela causa, porque o dedo, normalmente, ele vai levar, além da mordida aberta, um aumento da vestibularização dos dentes anteriores e a lingualização dos dentes anteriores e inferiores. Então, a gente acaba tendo, associado à mordida aberta, um overjet também, que normalmente a gente acaba não observando nos casos só de sucção de chupeta. Em relação aos tipos de bicos, tem o estudo da Camila Correia, que é uma revisão sistemática e que não foi encontrada evidência científica que sustente, né, que um é melhor que o outro. Então, na verdade, o que nós percebemos é que os dois causam mordida aberta anterior. Em relação ao dedo, o que se tem na literatura descrito é que o dedo é de mais difícil remoção, então ele tende a permanecer mais tempo. Então, se a gente pensar na tríade de Graeber, né, intensidade, frequência, duração, é possível que ele cause mais danos, além do peso da mão sobre a estrutura poder ser maior do que o peso da chupeta. E eu não vi, né, essa informação recente, isso é novo para mim. Gostaria de ver esse trabalho, porque, pelo que eu conheço da literatura, e mesmo trabalhando com remoção de hábito, o dedo é muito mais difícil do que a chupeta na hora da remoção. Eu só queria complementar e reforçar, né, que ambos aí, tanto dedo e sucção, como já foi bem colocado aqui, né, chupeta, é prejudicial, né, e que nós fonoaudiólogos, assim como todos os profissionais da saúde, devem ficar atentos, né, à NBCAL, que é uma lei de comercialização de bicos e mamadeiras e chupetas aí, e que, inclusive, hoje diz que nós não devemos usar esse termo chupeta ortodôntica, né, induz aí as mães, então vamos pensar, né, a questão da prevenção e levantar a bandeira da amamentação, que a gente realmente sabe o quanto que é importante. Então, eu acredito que é nesse sentido que vem aí a questão do não uso da chupeta, da não indicação, né, pensando, eu acho que ambos é difícil, foi muito clara a explanação de vocês, colocando a dificuldade da retirada de hábitos, né, também da chupeta. Então, eu acho que nós devemos também divulgar bastante
esse aspecto aí. Vamos para as perguntas da plateia. Então, uma segunda pergunta aqui. Quando é indicado o início da intervenção ortodôntica? Desde a fase dentadura mista ou tem alguma idade específica? Eu acho que só se der uma resumida aí, doutora Giovana, talvez, né? Geral em relação à mordida aberta, quando que se inicia a intervenção? Então, a ortodontia, ela normalmente indica, até a gente tem a campanha, né, do Júlio Laranja, que é para conscientização dessa questão de levar a criança para que ela faça a primeira avaliação, e aí com o odontopediatra é muito mais cedo, mas com o ortodontista a gente indica a partir dos 6 anos. O ideal é com 6 anos, ele já fazer a primeira consulta, né, com o ortodontista, porque nessa fase a gente consegue muitas vezes detectar precocemente algumas alterações que iriam ocorrer e a gente consegue muitas vezes interceptar essas alterações. Então, em geral, para a ortodontia, quando não é observado, quando os pais, né, não observam nenhum tipo de alteração, a gente indica que o atendimento seja realizado aos 6 anos de idade. Quando, né, é notado algum tipo de alteração, ou então, né, quando a gente tem, por exemplo, encaminhamento do odontopediatra, a gente acaba, desde que a criança aceite a intervenção, porque a gente não tem, na ortodontia, a gente não tem o manejo, a gente não tem treinamento para o manejo adequado das crianças. Crianças menores, normalmente, com 3, 4 anos, acaba sendo de manejo da odontopediatria. Então, talvez a professora Ângela consiga dizer em relação ao tempo que seria indicado para a criança na odontopediatria. Foi como eu disse, o quanto antes melhor. Nem sempre a idade da criança corresponde a uma maturidade, a um entendimento do que está acontecendo. Então, nós temos crianças de mais idade, 6, 7 anos, mas que têm uma dificuldade de comportamento, de compreender a importância do que a gente vai fazer. E, às vezes, uma criança muito pequena, de 3 anos, tem um entendimento e uma colaboração maior. Isso pode ser individual ou até mesmo pelo contexto familiar. A gente começa a remoção quando a gente entende que a criança começa a entender e colaborar com o que a gente vai dizer. Porque ainda que haja um esforço familiar, a gente também não pode gerar uma desorganização, né, dentro da casa, porque aí a remoção fica sofrível e talvez o impacto psicológico seja maior e, às vezes, a substituição, como a Viviane falou, né, que essa criança fez uma substituição de um hábito por outro. E porque a gente não respeitou a singularidade daquele caso. Nós temos uma questão que é o colocar o aparelho, se removível ou fixo. Às vezes os pais se sentem apreensivos de deixar um removível, acham que a criança vai engolir o aparelho. Às vezes a criança é mais arteira mesmo e não fica tanto tempo com o aparelho, então a gente gera todo um movimento e o aparelho fica mais na caixinha, né, do que em função. E por vezes a gente espera 6 meses, essa criança desabrocha. Então, removendo o hábito e se necessário esperar um pouquinho para que ela compreenda, não é o problema. Desde que a gente faça o quanto antes, para que a gente tenha um melhor prognóstico, né? E aí tem que ser de caso em caso. Muito bem. Agora, a professora Viviane, algumas perguntas aqui. A Vanessa Ortega, ela pergunta se é possível retomar sobre a posição da fono diante da grade. E outra pergunta é se devemos retirar a mamadeira antes de 3 anos, quando faz uso de placa palatina de memória. Eu não sei se eu entendi essa segunda, retirar a mamadeira quando faz uso da placa palatina. Isso. Colocou a placa e ainda existia o hábito, será que é isso? Se a Vanessa quiser reformular sua pergunta, por favor. Então, e é possível retomar sobre a posição da fono diante da grade? Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu sei que alguns profissionais trabalham de forma diferente. Eu costumo dizer que a grade, ela auxilia muito no tratamento ortodôntico, né? Ou dentro da odontopediatria. E eu já recebi vários casos em que o tratamento não estava caminhando, mesmo com a grade.
né? Então, porque tem outras questões aí associadas, mas a grade, ela ajuda muito no tratamento. Então, eu não costumo interferir quando o profissional da odontologia pretende instalar a grade. Então, se ele pretende instalar a grade, eu vou me organizar para ver em que momento eu vou trabalhar com essa criança e quais são as possibilidades que eu tenho. Então, se ela tiver com uma grade instalada, eu posso, por exemplo, já ir conduzindo as questões respiratórias, encaminhando para otorrino, às vezes o tratamento é cirúrgico ou medicamentoso, isso demanda tempo. Enquanto isso, ela está lá com a grade. É óbvio que eu não vou conseguir trabalhar algumas funções, por exemplo, a fala, a deglutição, com a grade. Então, realmente, eu espero a retirada da grade para o trabalho de função. Então, eu posso trabalhar em etapas. Eu posso iniciar o tratamento junto com a odontologia e depois, se eu encontro dificuldades naquele momento para progredir no meu trabalho, eu faço uma interrupção, deixo a criança no controle e assim que for possível a remoção da grade, eu entro com o trabalho das funções. A segunda, não sei se ela reformulou, Lu? Ela colocou isso mesmo. Quando a criança tem menos de 3 anos e faz uso da placa. Tira a mamadeira? Eu não consigo entender assim um tratamento odontológico associado a um hábito de sucção presente. Então, sim, até porque com 3 anos ela não. O problema de remoção de mamadeira são os pais, né? Não, né, jogando a culpa nos pais, óbvio, mas é a preocupação que eles têm com a diminuição da quantidade do leite. E realmente ela diminui muito a quantidade do leite. Mas geralmente ela fica num nível, ela tem outras fontes ali de cálcio, né? A pediatria pode orientar em relação a isso. Então, esse leite que ela vai deixar de usar não vai trazer nenhum malefício para ela, pelo contrário, vai trazer benefícios, por conta dela ter um melhor desenvolvimento da mastigação e, dessa forma, contribuir mais com o desenvolvimento crâniofacial dela e das outras funções também. Muito bem. Mais uma pergunta aqui para você, Viviane. A Lúcia Giglio gostaria que você comentasse mais sobre o momento de iniciar a intervenção de fala nos casos com ceceio associados à mordida aberta na dentição decídua. Aí eu realmente, nesse caso, eu vou esperar o fechamento da mordida para a correção do ceceio. Às vezes o paciente tem um transtorno fonológico associado, né? Não é só um ceceio. Às vezes ele vem assim, eu não tenho ure. E aí você vai ver, a questão não é só uma ausência de ire, né? Mas o que eu faço nesse momento? Se eu tiver outras questões para serem trabalhadas, eu vou trabalhando, mas realmente o ceceio, numa criança pequena, eu espero o fechamento da mordida. Ok, muito bem. Tem um comentário aqui da Lídia Agostinho. Parabéns, Lídia. Hoje é o dia dos seus, como que é aqui? 73 anos de vida e 50 anos de fonoaudiologia. Nosso orgulho, nossa pioneira. Muito obrigada, Lídia, parabéns. Então, ela faz um comentário aqui, o que ela observa em relação ao hábito de colocar a chupeta ou a mamadeira lateralizada, além da mordida aberta lateral, desculpe, a língua também se posiciona lateralizada na fala, na produção dos sons s, t, d, n, l. Viviane, pode comentar? Pode. São adaptações, né? Então, se eu tenho realmente um estímulo maior de um lado, e eu tenho a abertura da mordida, eu posso ter também uma movimentação ou uma musculatura diferente daquele lado. Isso é possível. Luta sem som. Desculpem, nós estamos no limite, realmente, do nosso horário. E, por enquanto, encerraram-se as perguntas, acho que nós conseguimos responder todas aqui. Então, eu vou deixar esse momento final aqui. Eu aproveito para agradecer vocês mais uma vez
a todas vocês pela excelente exposição, por trocar esse conhecimento aí tão importante, né, para nós profissionais que estamos ali. Nós temos muitos fonoaudiólogos, né, que atuam, e essa é uma demanda bastante crescente, né? A gente tem muito esse público, né, nos consultórios, e temos muitos estudantes, então foram aulas aí extremamente esclarecedoras, que trouxeram desde o conceito até a importância do diagnóstico, do tratamento, de como cada um trata, né? E explanando aí todos esses belos casos que com possibilidades e com limitações, né? Então eu parabenizo vocês e agradeço mais uma vez, agradeço a todos os participantes aí, passo a palavra para o encerramento final de vocês aí. Eu gostaria de agradecer, então, essa oportunidade e reforçar a importância, né? Essa mesa, eu acho que ela estende o que a gente faz lá fora, né? A participação da odontopediatria, da ortodontia, da ortopedia funcional, nos casos em que nós encontramos distúrbios orofaciais também. Queria agradecer, e como a Viviane disse, né, eu acho que é mais simples falar quando a gente já pratica e a gente acredita, né, porque é um discurso único, e eu desejo que a gente consiga sempre demonstrar a importância de que juntos o sucesso do caso vai ser sempre maior e melhor, e que a gente reconheça as nossas limitações profissionais e nos dê possibilidade de trabalhar com outros profissionais possivelmente muito mais capacitados nas áreas que a gente tem as dificuldades. Então, eu agradeço a minha participação, o convite por essa manhã. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite e poder estar integrando, né, essa palestra, porque eu acho que realmente a gente precisa discutir essa relação multiprofissional, que ela é importantíssima para que a gente tenha sucesso, né? Um profissional só não consegue lidar com toda a complexidade do sistema estomatognático, então a gente precisa, né, se unir, a gente precisa dessa interação para que a gente tenha sucessos nos nossos tratamentos, porque na realidade a gente vai ter uma complementação dessas terapias. Então, muito importante esse tipo de discussão, eu fiquei muito feliz pelo convite e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito bom. Obrigada a todos, um grande abraço e até mais. E aproveitem o congresso a todos, e aqueles que não assistiram vão ter oportunidade de assistir, né? Porque o evento é online, ficará gravado, então numa outra oportunidade as pessoas vão poder também assistir a essa atividade maravilhosa. Obrigada a todos.